Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre dois assuntos que são recorrentes no mundo do Hackintosh, que seriam a Kernel Panic e as boot flags. Para quem não conhece, a Kernel Panic seria exatamente essa tela que estou mostrando para vocês. O que acontece? Em alguns casos, o OS 10 não consegue carregar o sistema de forma correta. Alguma coisa causa um erro e ele dispara esse panic, no caso, chamado de kernel panic. Pode ser alguma cache que está em conflito com o seu sistema operacional e ele não consiga reconhecer o hardware que você tem na máquina. E esse tipo de kernel panic costuma acontecer com frequência quando a gente está começando no Hackintosh, que a gente não sabe muito bem como o S10 lida com o hardware que a gente tem. Então, às vezes, isso acaba sendo um problema recorrente. Esse aqui é um exemplo de kernel panic, né? E aqui tem um outro exemplo que costumava dar nos modelos de OS 10 anteriores, né, no Lion, Mountain Lion. Essa kernel panic ela equivale mais ou menos à famosa tela azul que costuma ocorrer no Windows, né? Quando ele encontra algum problema que não consegue carregar o sistema operacional, ele dá essa tela azul aqui. Atualmente no Windows 8 eles deram uma repaginada nessa tela azul. Atualmente ela é mais limpa assim. E em conjunto com o kernel panic, você tem as boot flags, que são o quê? São comandos que você vai digitar na hora do boot para o sistema interpretar esses comandos e fazer alguma ação. Então eu vou deixar aqui na descrição dois links de dois sites que falam um pouco sobre boot flags, né? Tem um aqui do Skyline OS 10 e um do MacBreaker. Então aqui, pessoal, as boot flags são o quê? São nada mais do que códigos que você digita no bootloader para que ele possa interpretar e executar alguma ação. Então, as mais famosas aqui hoje, que a gente costuma usar, é a bootflag "-v", que o que ela faz? Ela entra no modo verbose. Esse modo, ele não vai mostrar para a gente nenhuma tela gráfica, ele vai mostrar para a gente só o texto, como se fosse o terminal, né, carregando todas as linhas de códigos do boot. E aí esse modo ele é interessante que em determinado momento, quando der o kernel panic, você vai conseguir ler o ponto onde está parando o boot, né? E que no geral é onde está ocasionando o problema que você não consegue dar o boot no sistema. Né? Então ele vai carregar várias linhas de código e no final ele vai parar aonde está dando o problema. Em geral, o que a gente faz? A gente pega trechos dessa parte onde ele parou e faz uma busca ou no Google ou em site especializado de Hackintosh para achar possíveis soluções do que está acontecendo, né? Então, em geral, o que eu costumo fazer? Eu anoto lá o trecho do código que eu achei e eu procuro no Google, por exemplo, Hackintosh mais o trecho de erro que eu encontrei. E sempre vem alguns resultados. Aí vai aquela parte de pesquisa, né, pessoal? Que cada um tem que fazer o seu aí baseado no seu erro, no seu hardware, até encontrar algo que solucione o problema. Né? E outra flag bastante utilizada é a "-x". A "-x" faz o quê? Ela vai entrar no sistema operacional em modo de segurança. Isso é muito comum de usar no Windows, né? Você vai lá e habilita o modo de segurança. Esse modo de segurança ele carrega só as caches essenciais para o sistema funcionar. Para quem ainda não sabe o que é cache, elas se equivalem aos drivers do Windows. Então, ele vai entrar em modo de segurança e você vai conseguir fazer ações básicas no sistema operacional para que ele volte a funcionar ou você consiga recuperar alguma coisa. Então, basicamente é isso. Eu não vou falar sobre todas as flags, pessoal. Eu vou deixar os links aí para vocês. Aí vocês dão uma lida no que elas fazem e tentem aplicar no problema que vocês estiverem tendo, né? Existem também flags específicas para o bootloader Clover, né? E flags específicas para o Chameleon Chimera, que eu uso aqui sempre o Chimera. E outra flag bastante utilizada é a Graphics Enabler igual a Yes ou igual a No. O que essa flag faz? Ela desabilita ou habilita
a placa gráfica do nosso computador. Então, eu até falei em alguns vídeos passados, até o Mavericks, na minha máquina, onde eu uso a placa HD3000, eu sempre precisava digitar Graphics Enabler igual a null. Caso contrário, eu não conseguiria dar boot no meu computador, no meu OS X. A partir do Yosemite, eu não preciso mais estar digitando essa flag. Foi uma melhora que teve aí no KiMirror com o OS X. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que não existe algo 100% que eu possa falar para vocês. Ó, use a flag X que vai funcionar. Porque varia muito de hardware para hardware. Então, às vezes a pessoa posta faz um comentário nos vídeos, eu tenho hardware A, B, C, tá dando kernel panic. Qual flag que eu uso? Pessoal, é impossível dizer isso para vocês. Não existe uma resposta lógica. O que eu posso falar é que as mais utilizadas são essas que eu falei, a traço V, para vocês poderem ver o ponto onde para o erro, a traço X, que é para vocês poderem dar o boot, e a Graphics Enabler, que desabilita ou habilita a placa gráfica. Essas são, eu diria assim, as 3 flags mais utilizadas para resolução de problemas e kernel panic. Uma também bastante utilizada é essa aqui, ó, NCPI igual a 0x3000 ou 0x2000. Se você estiver tendo algum kernel panic onde você encontra o texto lá PCI configuration, algum erro relacionado a PCI configuration, essa flag geralmente costuma resolver, então ela é bastante utilizada. Eu vou demonstrar agora para vocês, na prática, eu vou forçar o meu sistema a dar um panic, um kernel panic, né? Forçar assim, é uma configuração que eu fiz, eu fazia essa configuração até o Mavericks. A partir do Yosemite, eu continuei fazendo essa configuração, só que ela deu kernel panic. Aí eu tive que procurar como resolver. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês um problema que eu passei na prática, né? E como está resolvendo esse problema. Então aqui demonstrando para vocês, pessoal, eu estou aqui com o meu Hackintosh com o sistema recém-instalado. Eu já fiz aqui toda a minha configuração do MultiBeast, né? Já selecionei todas as opções que eu vou usar. E o que eu tinha falado para vocês? Até o Mavericks, eu não precisava selecionar essa opção aqui, ó, no CPU Power Manage. O que acontece? Com o Yosemite, eu preciso selecionar essa opção. Se eu não selecionar ela, vai me dar a kernel panic. Então eu vou demonstrar para vocês aqui, meio que de modo forçado, né, para dar um kernel panic, porque agora eu já sei que eu tenho que usar essa opção. Mas quando eu fui instalar a primeira vez o Yosemite, eu não sabia, eu segui a minha configuração do Mavericks. Então eu vou forçar a dar um kernel panic para demonstrar para vocês como que é e como eu resolvi o meu caso, né? E vocês podem usar essa mesma maneira para tentar resolver o problema de vocês. Eu vou acelerar essa parte do vídeo para não ficar muito cansativo, né? E vou retomar ao final. Então aqui, pessoal, o meu MultiBeast acabou de instalar. Eu vou fazer o que? Eu vou reiniciar a minha máquina como eu faria num processo comum,
e vou acessar a partição onde eu acabei de instalar o Multibit. Para quê? Para ele poder dar o boot até então corretamente, né? Mas no caso vai gerar um kernel panic. Então eu vou selecionar aqui o HD onde eu instalei. E, como vocês podem ver, ele deu kernel panic. E eu queria mostrar aqui para vocês, às vezes você vê esse tanto de letra aqui, mas onde que eu vou procurar, né? Qual que é o erro que está dando? Eu queria focar nessa parte aqui, ó, kernel extensions in backtrace. Eu estou vendo ali que ele está me falando, ó, Apple Intel CPU Power Manager. Eu geralmente sempre procuro para o que vier depois de kernel extension, né? Depois de com.apple.driver, geralmente é onde está ocorrendo o problema. Então o que eu fiz? Eu peguei essa informação, né? Fui no Google, procurei junto com a palavra Hackintosh e achei várias pessoas falando sobre o que seria uma possível solução para esse erro, né? Então eu descobri que eu preciso daquela cache que eu mostrei para vocês no Multibit. Eu preciso que ela esteja instalada no meu sistema operacional. O que eu vou fazer agora? Eu vou reiniciar a máquina e vou dar o boot nessa minha partição usando a flag -x. Para quê? Para poder entrar no modo de segurança. E uma coisa importante é que eu vou dar o boot no meu pendrive. Ao invés de selecionar o HD que está o S10, eu vou selecionar o pendrive que está o instalador. Só que no pendrive eu não vou selecionar ele, eu vou selecionar a minha partição. Então, OS10 testes. Como que eu vou entrar com a boot flag aqui nessa partição? Eu simplesmente vou começar a digitar a flag, então eu vou digitar aqui traço. O que ele me mostra? Aqui embaixo ele já me mostra a opção da boot flag. Então eu vou digitar -x. Essa boot flag é a que eu vou utilizar para entrar em modo de segurança. Qualquer boot flag que vocês forem digitar, é só você selecionar a partição e começar a digitar que ele habilita essa caixinha para vocês. Então se por exemplo eu fosse digitar a flag Graphics Enabler, eu começaria a digitar aqui. Terminado de digitar a boot flag, eu vou pressionar Enter, né? Sobre essa Graphics Enabler, pessoal, é importante que vocês se atentem no seguinte. Graphics deve ser com G maiúsculo, Enabler com G maiúsculo, igual No com N maiúsculo. Se for Yes com Y maiúsculo. Sempre tem que ser escrito dessa maneira. Caso contrário, o bootloader não vai entender. Certo? Então eu vou apagar tudo aqui porque eu vou utilizar a flag -x para entrar em modo de segurança. Feito isso, eu vou pressionar Enter. Então aqui ele vai começar a carregar o sistema, ele vai carregar somente as caches essenciais para o sistema funcionar. Esse processo às vezes é um pouco demorado, né? Então eu vou acelerar o vídeo aqui para não ficar cansativo. Então aqui ele já carregou o meu sistema, né? Eu vou colocar minha senha. Vê que ele está dando vários erros aqui no vídeo, porque ele carregou como modo de segurança. Então ele está sem cache de vídeo, ele está só com as caches essenciais. Pronto, então eu estou de volta no meu sistema. Eu vou fazer o quê?
Quando eu procurei sobre aquela kernel panic, eu descobri que eu teria que instalar determinada cache. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Multibit novamente. Lembrando, pessoal, que essa solução é para o meu erro. Então, se você não estiver tendo aquele erro, você vai ter que procurar achar a solução para resolver o determinado erro que você tiver. Então aqui, para o meu caso, a solução é essa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou voltar lá em Drivers, Miscelânea. E eu preciso do quê? Eu preciso dessa cache aqui, ó, no CPU Power Manage. O que ela faz? Ela vai basicamente desabilitar outra cache que eu já tenho no sistema para prevenir kernel panic, certo? Lembrando que eu não precisava fazer isso no Mavericks. Eu comecei a ter que fazer isso a partir do Yosemite. Então a primeira vez que eu instalei, eu tive kernel panic, tive que refazer, procurar o erro e corrigir. Então eu vou selecionar ela, vou vir aqui em Build. Então a única coisa que o Multibit vai alterar para mim é isso. Certo? Pronto, o Multibit acabou de instalar a cache. Eu vou reiniciar novamente a máquina. E dessa vez eu não vou ter mais kernel panic no meu sistema. E agora, diferente do que eu fiz na última etapa, eu não vou selecionar o pendrive, eu vou selecionar o meu HD. Certo? Vou deixar ele dar o boot aqui automático para vocês verem. E pronto, o sistema está carregando sem nenhum kernel panic, que eu acabei de resolver com a instalação daquela cache. E aí está o sistema já carregado com todas as caches necessárias no meu sistema. Vamos ver aqui. Tá aí com som funcionando. Internet funcionando também. E com a placa gráfica também funcionando em 1080p. Então é isso, pessoal. Isso foi... eu demonstrei para vocês como ter um kernel panic, né? Como usar uma boot flag. No caso eu usei a "-x". E como resolver, nesse caso, o meu problema. Então o que vocês têm que fazer é isso, pessoal. Utilizarem as flags, ver se resolve o problema, né? No caso, a "-v", que é para vocês pararem no ponto. No meu caso eu não utilizei a "-v", por quê? Porque a própria kernel panic já me mostrava qual o problema que estava ocorrendo. Às vezes acontece de não mostrar, então vocês usem a "-v" para parar exatamente no ponto onde está travando. E eu usei a "-x" para entrar no modo de segurança. Aí vai depender do problema que vocês estiverem tendo na sua máquina. Mas o básico, a ideia, eu espero que tenha conseguido passar aí para vocês, para esclarecer um pouco mais sobre kernel panic e boot flags. É isso aí, até a próxima.